lá! Hoje a gente vai conversar sobre uma das ideias mais, difíceis de conciliar na fé, a ira, vinda de um Deus que a gente conhece como sendo puro amor. Parece um paradoxo, né? Mas quando a gente olha de perto, essa tensão toda revela coisas muito importantes sobre quem Deus é. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Se Deus é amor, de onde vem essa tal ira de Deus? Para muita gente, isso soa como uma baita contradição. Mas vamos com calma, usando os próprios textos bíblicos para tentar montar esse quebra-cabeça. Então, vamos lá mergulhar nisso. Bem, vamos começar lá atrás, no Antigo Testamento, onde a ira divina aparece bastante. E aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela não é tipo uma fúria aleatória, sabe? Ele é apresentada como uma consequência já avisada da quebra de uma aliança sagrada. E essa aliança era, no fundo, um relacionamento. Então a ira, nesse contexto, é a resposta à traição desse relacionamento. Olha só, lá no livro de Josué, por exemplo, o aviso para o povo é muito claro. A aliança tinha dois lados. Se houvesse fidelidade, viria a bênção. Mas se o povo se desviasse e quebrasse o pacto, a consequência já estava na mesa, a ira do Senhor. Não era uma surpresa, sabe? Era parte do combinado. E essa parte, ela mostra uma coisa fundamental sobre Deus: a consistência. O mesmo caráter fiel que cumpre as promessas de bem é o que leva a sério os avisos da aliança. Era uma relação bem direta, de causa e efeito. A fidelidade trazia a bênção, já a infidelidade trazia as consequências que já tinham sido anunciadas. Agora tem uma outra camada assim que é bem interessante. A ideia de uma justiça que também ensina. Em Números, por exemplo, quando o povo se rebela, a praga que vem não é só um castigo. Ela serve para mostrar a seriedade do pecado, para levar o povo a se arrepender. Tinha então um propósito educativo no meio de tudo. E esse padrão da paciência divina fica ainda mais dramático aqui. A destruição de Jerusalém, que foi um dos momentos mais trágicos do Antigo Testamento, não aconteceu de repente. Ela foi, na verdade, o último recurso. Veio depois de séculos de avisos, de profetas sendo enviados e consistentemente ignorados, rejeitados. Essa frase do livro de Crônicas, ela é muito forte. Ela passa uma sensação de esgotamento, de que a paciência divina chegou no limite. A justiça só veio quando todas as outras chances de reconciliação foram gastas. O ponto principal é que a oportunidade para mudar foi oferecida por muito, muito tempo. E tudo isso nos leva para uma distinção que é, assim, fundamental. Não adianta só saber o que aconteceu. A gente precisa entender por quê. E para isso, é essencial ver como a ira de Deus é completamente diferente da raiva, da fúria que nós, humanos, sentimos. Pensa bem, a nossa raiva muitas vezes é vingativa, descontrolada, imprevisível. Já a ira divina, segundo os textos, é outra coisa. Ela é apresentada como uma oposição firme, santa e justa contra o mal, contra o pecado que estraga a criação. Não é uma reação de momento, é uma ação de justiça. Então, a gente pode definir a ira divina mais ou menos assim. É uma resposta santa e necessária de um Deus justo contra o mal. Pensa comigo. Se Deus fosse indiferente à injustiça, à maldade, ele não seria perfeitamente bom ou justo, certo? A ira dele, na verdade, é uma expressão da sua própria santidade. Tá, mas como essa justiça tão santa se acerta com um amor que é infinito? A história bíblica inteira aponta para um único evento como a resposta final para isso. E é para lá que a gente vai agora, a cruz. Vamos ver como essa história se resolve. O Novo Testamento coloca a cruz bem no centro de tudo, como o grande ponto de encontro. É exatamente ali que a justiça de Deus contra o pecado e o seu amor imenso pela humanidade se encontram e são resolvidos de uma vez por todas. A lógica por trás disso, a lógica da redenção, pode ser entendida em alguns passos. Primeiro, o pecado, por sua natureza, exige justiça. Segundo, na cruz, Cristo, por vontade própria, assume esse julgamento, absorvendo a ira divina. Terceiro, com isso, a balança da justiça é zerada. Ela fica plenamente satisfeita. E por último, isso abre o caminho para que a graça e o perdão possam ser oferecidos de graça. E no fim das contas, a grande promessa que surge disso tudo é essa, que através da fé em Cristo, qualquer um pode ser poupado do juízo que o pecado merece. A cruz se torna então esse lugar seguro onde a justiça e a misericórdia finalmente se abraçam. Certo. Mas o que tudo isso significa na prática, para a nossa vida hoje?
Longe de ser um assunto só para teologia, essa compreensão muda a forma como a gente enxerga as coisas. Entender a justiça de Deus, isso gera na gente um sentimento de reverência e uma gratidão enorme pela graça. Também nos lembra que Deus leva muito a sério tanto o pecado quanto a redenção. E, talvez o mais importante, no mundo tão cheio de injustiça, isso nos dá esperança. A esperança de que, no final, existe um juiz perfeito que vai consertar todas as coisas. E no centro de toda essa conversa, a gente sempre volta para uma única solução. Um único lugar onde amor e justiça não estão mais em oposição, mas em perfeita harmonia: a cruz. E para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. A gente olha ao redor e vê tanta dor, tanta coisa errada. Diante de tudo isso, qual é o peso real de colocar a esperança em um Deus que não ignora o mal, mas que promete, um dia, estabelecer a justiça de forma definitiva? Fica aí essa reflexão. Se essa nossa conversa trouxe alguma luz, considere curtir e compartilhar este conteúdo. Quem sabe assim outras pessoas também possam encontrar essas respostas. Muito obrigado pela companhia.